Bom dia a todos, segunda-feira, 24 de fevereiro, e como toda segunda-feira de manhã, aqui estamos nós com o nosso Monday Morning, trazendo a agenda dos principais indicadores econômicos a serem divulgados no Brasil e no mundo nesta semana. Então vamos lá, pessoal. Bom, começando com os dados do Boletim Foco Semanal do Banco Central, que já saíram logo cedo, tá? Então vamos lá. O IPCA de 2025 passou de 5,60 na semana passada para agora 5,65. Estamos na 19ª semana consecutiva de aumento da inflação para esse ano. Para 2026 também houve um leve aumento, passando de 4,35 agora para 4,40% de inflação prevista no ano que vem. E 2027 permaneceu inalterado com 4%. O PIB desse ano não houve nenhuma alteração, né? Continua com 2,01% de crescimento do Produto Interno Bruto, a exemplo da semana passada. A mesma coisa para 2026, nenhuma alteração, permanece em 1,70%. E o PIB de 2027 subiu ligeiramente, passando de 1,98% para 2%. Câmbio. O câmbio de 2025, olha, pela primeira vez ao longo dos últimos meses, temos um leve recuo. O câmbio desse ano, que era previsto fechar 2025 a R$ 6,00, agora é tido como o mais provável a R$ 5,99. Uma alteração extremamente pequena, praticamente o mesmo nível, né, pessoal? Em 2026, nada mudou, câmbio previsto para R$ 6,00. E em 2027, uma previsão de aumento do câmbio no final do ano, de R$ 5,90 para R$ 5,92. Selic, nenhuma alteração em nenhum horizonte. Para 2025, permanece prevista em 15% no final do ano. Para 2026, em 12,5%. E a Selic terminal 2027 em 10,5%, também igual à semana passada. Vamos lá. Outros indicadores, os principais indicadores, né, de um caminhão de indicadores a serem divulgados essa semana. Bom, hoje sai a divulgação da Receita Tributária Federal de janeiro no Brasil, tá? Lembrando que a anterior, de dezembro, foi de 261,3 bilhões de dólares de impostos. Saiu agora cedo a confiança do consumidor de fevereiro no Brasil, né? No mês de janeiro foi de 86,2 e agora caiu para 83,2, ainda positiva. Lembrando que esses indicadores sempre acima de 50 são positivos e abaixo de 50 são negativos, tá? Então bastante alta ainda, 83,2, mas caiu bastante de 86 para 83, viu? Hoje deve sair também o IPCA mensal de janeiro do mercado da Zona Europeia, né, do mercado comum europeu, e também o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor anual também da União Europeia. Para terça-feira, amanhã, dia 25, sai o IPCA 15 do Brasil de fevereiro, lembrando que o anterior, né, IPCA 15 do mês de janeiro foi de 0,11%, e sai o IPCA 15 acumulado de 12 meses, tá? O anterior ficou em 4,5%, e vejamos amanhã como virá o IPCA 15, que é o antecessor do IPCA, né, do Índice de Inflação Oficial. Sai também amanhã o PIB trimestral da Alemanha e o PIB anual da Alemanha, ambos medidos no final do último trimestre do ano. Sai também amanhã o Índice de Preços de Imóveis dos Estados Unidos de dezembro, tá? E o Índice de Confiança do Consumidor Americano de fevereiro. Na quarta-feira, dia 26, sai a evolução de empregos do CAGED, né, os dados do CAGED. Referentes a janeiro, lembrando que o anterior de dezembro foi uma queda de 535 mil empregos. Sai também na quarta-feira o fluxo cambial estrangeiro do Brasil de janeiro, lembrando que o anterior foi negativo em 1,98 bilhões de dólares. Sai também na quarta-feira o índice de preço ao consumidor anual do Japão e sai também o índice de venda de novas casas de janeiro nos Estados Unidos. Lembrando que o indicador anterior de venda de casas novas dos Estados Unidos de dezembro foi de 698 mil unidades e a previsão para janeiro é de 677 mil casas, um pouco abaixo do mês anterior. Na quinta-feira, dia 27, teremos a divulgação do IGPM mensal de fevereiro no Brasil, também de transações correntes em dólares de janeiro, também investimento estrangeiro direto no Brasil, tá? Lembrando que no último mês o investimento estrangeiro direto foi de 2,8 bilhões de dólares. Sai a taxa de desemprego no Brasil, também na quinta-feira, com o dado anterior em 6,20%. Na quinta-feira também sai os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e o PIB trimestral dos Estados Unidos, fechamento do último trimestre. Fechando a semana na sexta-feira, dia 28, teremos a divulgação da dívida bruta versus PIB no Brasil, sendo que na última divulgação, no mês anterior, foi de 76,1%. E nos Estados Unidos sai o índice de preços ao consumidor mensal de janeiro e também o indicador de renda pessoal mensal americano de janeiro.
Vamos agora para algumas notícias importantes, né, fresquinhas, que saíram entre sábado e a noite desse domingo. Vamos lá. Bom, nesta quarta-feira, né, dia 26 de fevereiro, a NVIDIA, líder de microprocessadores para inteligência artificial, vai divulgar os resultados do último trimestre, que é compreendido entre novembro de 24 e janeiro de 2025. Sim, nos Estados Unidos os trimestres são divididos de uma forma um pouco diferente, tá bom? A projeção do mercado é de um aumento de 8% nas receitas, passando de 35,1 bilhões de dólares no trimestre anterior para 38 bilhões nesse trimestre que está fechando, tá? E o lucro esperado nesse trimestre é de 20,89 bilhões de dólares. Bom, as ações da NVIDIA caíram mais de 10% em janeiro, depois do anúncio da startup chinesa DeepSeek, né, revelando a obtenção de um modelo de inteligência artificial de baixo custo, que foi visto como uma ameaça aos domínios americanos nesse campo, pessoal. Para se ter uma ideia, somente no dia 27 de janeiro, a NVIDIA caiu quase 17%. Nesse momento, a NVIDIA é a segunda empresa mais valiosa do mundo, representando mais de 6,3% do S&P 500. Suas ações nos últimos 2 anos subiram mais de 500%. O mercado aguarda ansioso pelos dados da NVIDIA e também pela sua projeção para os próximos trimestres. Próxima notícia, Berkshire Hathaway, né? Falando aqui da carta anual de Warren Buffett aos investidores, divulgada na reunião anual desse final de semana. Bom, neste sábado 22 de fevereiro, Warren Buffett fez sua costumeira apresentação anual dos resultados da Berkshire aos investidores. O ponto mais interessante não veio dos bons resultados, o que já é uma rotina, né, para essa empresa, mas sim pela fala de Buffett afirmando que a Berkshire Hathaway não terá muito dinheiro em caixa, mas sim alocando em ações, como sempre fez. Entre aspas, para o Buffett, a Berkshire nunca preferirá a posse de ativos equivalentes à caixa, né? O smart money, tá? Aquele fundo DI, aquele Selic lá dos Estados Unidos, tá? Então nunca preferirá a posse de ativos equivalentes à caixa em vez de propriedade ou participação em bons negócios. Isso ele comentou respondendo a comentários de que a empresa tem uma posição extraordinariamente alta em caixa, e isso poderia ser um prenúncio de que ele está esperando vamos dizer assim, o estouro de uma bolha no mercado e se protegendo na renda fixa, né? O Buffett revelou que o valor das empresas negociáveis que a Berkshire Hathaway tem em carteira caiu sim, de 354 para 272 bilhões de dólares, mas que o valor das ações que eles detêm em carteira não negociáveis, não cotadas em mercado, teve um leve aumento no último ano e permanece muito maior que o valor das ações das empresas negociáveis que eles têm em carteira, ou seja, muito maior que os 272 bilhões, tá? E aqui o ponto que mais me chamou a atenção, pessoal, na fala do Buffett. Veja bem, entre aspas de novo, o dinheiro em papel pode ver seu valor evaporar se a insensatez fiscal prevalecer. Em alguns países, esta prática imprudente se tornou habitual e os Estados Unidos chegaram muito perto do limite de fazê-lo também. Títulos de renda fixa não oferecem proteção contra uma moeda descontrolada. Só investimentos em negócios, em bons negócios, pode encontrar maneiras de lidar com a estabilidade monetária. Fecha aspas. O que ele quis dizer? Se você investir em bons negócios, os bons negócios com o poder de market price, de impor o seu preço ao mercado, de lidar com as situações de inflação alta e etc, etc, somente os negócios é que são capazes de passar por essas dificuldades sem impor perdas irreparáveis aos investidores. Então, é bom a gente ter isso em mente, tá? Quando a gente fala muito aqui em buscar proteção na renda fixa no Brasil porque a inflação está subindo e o mercado pode dar uma desaquecida, a gente também tem que pensar com o Buffett, tá? Bons negócios e bons negócios baratos sempre vão ser uma proteção contra a inflação e garantir bons resultados futuros, tá? Isso então é só para a gente não perder isso de mente. Próxima notícia, eleições na Alemanha. Bom, ontem a Alemanha escolheu seu caminho pelo voto popular. Friedrich Merz, do partido de direita CDU/CSU, obteve 28,5% dos votos e 208 das 630 cadeiras do parlamento alemão. E ele, o Friedrich, deverá liderar a nação substituindo o já desgastado Olaf Scholz, do Partido Socialista SPD, que ficou na terceira posição com 16,4% dos votos e 120 cadeiras no parlamento. No meio dos dois ficou o partido AfD, né, um partido de direita falado como mais radical, né, liderado pela Alice Weidel. Eles obtiveram 20,8% dos votos e 152 cadeiras, né? E veja, esse foi o partido recentemente apoiado por manifestações de Elon Musk, tá?
E eu creio que o recente discurso do vice-presidente americano J.D. Vance lá em Berlim, na semana passada, deve ter influenciado também, de alguma forma, o resultado dessa votação, tá? Quando ele fez uma forte advertência às autoridades europeias pela pouca atenção aos desejos populares, tá? Então, o novo premier, o Merz, já adiantou, tá, que não vai negociar com o partido da AfD da Alice, tá? Mesmo ela tendo ali, ficando em segundo lugar, 20% dos votos e uma boa parte das cadeiras no parlamento. Portanto, é provável que uma parte do plano do novo governo de Merz venha a ceder alguma coisa à agenda de Schools, que está saindo, tá? Mas um ponto que marca a diferença entre Schools e Merz, que está entrando, é que o novo chanceler manifestou durante sua campanha a necessidade de mudança da postura alemã em relação à imigração desenfreada ao longo da última década. Mas, de qualquer forma, pessoal, ainda é muito cedo para concluir qualquer coisa, tá? Vamos acompanhar a formação do novo governo na Alemanha para ver que rumo o país vai tomar a partir de então. E a última notícia, tá fresquinha, né? Uma notícia que foi confirmada ainda nesse domingo, é de que Nízia Trindade, né, sai do Ministério da Saúde, teria sido retirada por Lula, e que quem entra no lugar dela é Alexandre Padilha, né? Aquele ministro das Relações Institucionais, tá? Que não foi muito bem tido, né, como capaz de instituir boas relações institucionais no Congresso. A grande questão é a seguinte: o Padilha entra no Ministério da Saúde e há muito questionamento porque ele não é da área, ele não conhece da saúde. Porém, nós temos que pensar o seguinte: a pasta da saúde é a que mais recursos recebe do governo federal, tá? E um ano antes da eleição, ter alguém do PT nessa pasta poderia ajudar muito, né, muito a direcionar recursos, né, da saúde para a campanha, tá? Isso é um problema, isso é um potencial problema e que a gente não pode descartar. Então é isso, né? Saiu a Nízia Trindade, que, né, pelas notícias que estão circulando agora pela mídia, não teria tomado nem a última dose de reforço da vacina da Covid em 2023 e nem em 2024, tá? Ao contrário do discurso que ela e o Ministério da Saúde sempre fizeram, de que é mandatório, né, que cada cidadão venha a tomar todo o esquema de vacina contra a Covid. Nenhuma novidade aqui, né, pessoal? Pessoas falam muito, mas fazem pouco. Bom, ficamos aqui, né? Essas são as notícias que eu achei mais importantes para partilhar com vocês. E vamos começar a semana a acompanhar como as coisas evoluem. E se houver alguma coisa bastante vultosa, né, que mereça que eu volte aqui para falar com vocês, que possa afetar os nossos investimentos, eu o farei. Uma boa semana a todos.